Narcisista. Você conhece algum? Bom, gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu decidi falar um pouco mais sobre essa personalidade, que é a personalidade narcisista. Eu vou aqui trazer alguns pontos como características, relações, né? Quais são os impactos da convivência com pessoas com essa personalidade e um pouco das causas, né? Do que gera essa personalidade, enfim. Então, é muito importante, é um tema muito importante, um vídeo muito importante, porque boa parte do que faz as pessoas adoecerem são relações, são trocas, né? E aí, quando a gente se depara com personalidades mais críticas, agressivas e abusivas, muitas pessoas adoecem, têm muita dificuldade de reconhecer isso, né? Que é o primeiro passo para sair, para romper uma relação assim, né? Para colocar os limites necessários, para ter autopreservação. Tá bom? Então isso é muito importante da gente entender, da gente perceber, né? Infelizmente não é algo tão incomum, né? Ter próximo uma pessoa com essa personalidade narcisista. Então vamos entender hoje melhor juntos, espero que ajudem vocês. O narcisismo é considerado um transtorno de personalidade, já que gera sofrimento, né? Já que acontece, né? Se expressa de forma disfuncional na vida e nas relações, tá? Então é muito importante tanto quem vive com narcisista, quanto quem se identifica com narcisista, buscar ajuda, tá? E claro, gente, que existe, assim, um espectro. Claro que todos nós, né, temos um carinho por nós, né, ou temos necessidade de ser vistos, de ser amados, né, e isso dentro de um espectro, né, existe saúde nisso, né, de reconhecimento, da nossa demanda e necessidade de reconhecimento. Mas pessoas que vivem um transtorno do narcisismo vivem em um outro polo do espectro, né, aonde isso se torna uma obsessão, onde isso se torna uma necessidade, né, de vida, de reconhecimento para existir. Então a gente vai estar aqui falando sobre 8 características. Primeira que eu coloquei aqui, falta de empatia crônica. Ou seja, são pessoas que têm muita dificuldade de ter empatia pelo outro, não conseguem perceber, né, não conseguem ter a sensibilidade de ver o mundo interior do outro, que são as emoções, as necessidades do outro. Muito do que define os nossos comportamentos, né, o que faz a gente tomar decisões, é a empatia também, né? Então as pessoas que a gente ama, o próprio sentimento do amor movimenta muito a gente na vida, né? Então quando a gente pensa fulaninho vai gostar disso, ou quando eu tenho uma atitude, né, e aquela pessoa que eu gosto não gostou daquilo, eu já repenso na minha atitude, isso já me ajuda num processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, gente, as relações é parte, assim, poderosíssima da vida, né, e do que faz a gente desenvolver, crescer, nos desafia na vida as relações, denuncia nossos pontos falhos, o que ajuda a gente a crescer, assim como também, né, orgulha-se e traz os nossos pontos construtivos, que faz a gente também estar na vida mais seguro. Então, uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela vai ter dificuldade de ver o outro, né? É uma pessoa que tem tanta dificuldade de sair do seu próprio mundo, né, de sair do seu próprio olhar, né, do olhar de si, que ele tem muita dificuldade de se conectar. Ou seja, às vezes a pessoa que está do lado dela tá triste, tá exausto, tá inseguro e por causa dessas atitudes dele, e isso ainda assim não impacta. Primeiro, né, a gente não se relacionaria com as pessoas, afinal todos nós somos unidades e somos diferentes em alguns aspectos. Muitas coisas a gente é igual, mas muitas coisas a gente é diferente. E segundo ponto, a gente não se desenvolveria, porque é exatamente na diferença, né, numa relação, a relação ela é tão potente, gente, porque quando a gente ama alguém, a gente está disposto a crescer, a amadurecer, a questionar, a se potencializar. Então, aquela relação, ela me mostra as minhas falhas, assim como ela qualifica os meus ganhos. Então, uma relação saudável, ela potencializa. E o que mantém essa relação saudável? A empatia. É a nossa capacidade de perceber que quando eu faço uma coisa que o outro não gosta, ou quando ele me coloca um limite, fala que não gosta de alguma coisa, ou quando eu faço uma coisa que ele gosta, isso tem impacto na nossa vida. Então, uma sensibilidade ao outro, isso impacta a nossa vida, isso nos desenvolve, né? E também auxilia o outro a se desenvolver. Então, o amor é um sentimento muito poderoso,
na vida, né, que nutre, que incentiva, que qualifica, e que pessoas de personalidade narcisista vai ter dificuldade, né? Já que tem dificuldade com a empatia, tem dificuldade com o amor. É como se a dor do outro não a impactasse, a demanda do outro não me impactasse, a ideia, a opinião do outro não me impactasse, né? Sou eu. Segunda que eu trouxe, são pessoas extremamente utilitaristas, ou seja, buscam relacionamentos como uma forma de se beneficiar, de utilizar daquilo, né? E aí, gente, essa é uma característica muito importante, tá? E aí mais tarde, quando eu estiver falando sobre como se relacionar com essas pessoas, né, vai ficar até mais claro, mas entender que se eu sou uma pessoa muito utilitarista, eu provavelmente vou encontrar pessoas que buscam ser úteis. Então, infelizmente, muitas pessoas, a partir do seu processo, né, de desenvolvimento, de adaptação na vida, a partir das suas dores, fica com o sentimento de que só vai ter valor se for útil, né? Se for útil, se fizer muito pelo outro. Então, muitas pessoas não têm limites pessoais, né? Ou seja, não, eu vou só até aqui. São pessoas que têm uma tendência de se abandonar. Então, uma pessoa superior como narcisista, né, uma pessoa que tá ali para te falar o que você tem que fazer, é muito convidativo. Isso acontece muito. Uma complementação, vamos dizer assim, né? Uma complementação. Então, eu tô querendo ser útil e tem alguém aqui que quer só se relacionar comigo para ser útil. É claro que em vivências profissionais, que eu também vou falar, existe, né, gente, uma necessidade de troca de utilidade. E aí existe aí um espectro de ser ok isso, né? Mas nas relações, né, íntimas na vida, seja com os filhos, seja com os pais, seja com o parceiro, né, essa vivência de utilitarismo acaba se tornando um abuso psicológico, né? Já que se o que faz você ter valor é ser útil na minha vida, né, eu vou estar ali explorando isso. Né? Então são pessoas que acabam sendo muito exploradoras, né? E vivendo então de forma abusiva, desde coisas práticas até o financeiro, né? Então se utilizando financeiramente do outro. Quando essas pessoas, né, não atendem a demanda do narcisista, geralmente ele chantageia, ele manipula, né? Então ele faz todo um processo de confusão na mente da pessoa, onde ela se sente insegura. Se eu não fizer isso, eu vou perder ele, né? Ou se eu não fizer isso, é porque eu sou burra, eu não dou conta, eu não tenho valor. Então acaba se tornando uma confusão emocional na vida da pessoa. Número 3. São pessoas que podem ser muito atraentes, desde intelectualmente falando até fisicamente falando. E por que isso? Porque, veja, como são pessoas que têm um distanciamento emocional, ou seja, elas não estão tão conectadas, né, com medo, tristeza, a raiva, principalmente nas suas relações, né, nas suas relações, no contato com os outros. E isso, gente, é uma coisa que a gente gasta muita energia. A gente gasta muita energia nas nossas relações, né? A gente gasta muita energia em perceber ou querer saber como que a gente está impactando as pessoas. Isso é um processo natural nosso. E como a pessoa tem um esfriamento e um distanciamento disso, ela entende que o mais importante é o que ela mostra, né? É como ela se vende. Então são pessoas que podem ser muito obcecadas pelo físico, né? São pessoas que podem ser muito obcecadas pela parte financeira, intelectual, né? E podem ficar numa coisa muito racional, né? De uma forma onde exclua o emocional, ou seja, se torna uma coisa muito grande e também destrutiva. Então podem se tornar pessoas muito atraentes, né, fisicamente, intelectualmente, o que aumenta ainda mais a dificuldade de quem se relaciona com elas de colocar limite ou até de romper a relação. Por quê? Porque existe um grau de admiração por essas pessoas. São pessoas muito inteligentes, muito bonitas, muito atraentes, muito práticas, né, pessoas que têm ali uma vida muito prática. Né? Às vezes são muito habilidosos com muitas coisas, então isso pode gerar ainda mais uma confusão na vida de quem convive com essas pessoas no âmbito de detectar o abuso, né, e de se conectar à sua autoproteção, como a raiva, enfim, ver que aquela pessoa ali gera tristeza, sofrimento, exatamente porque a gente fica muito admirado. É natural também, né, essas pessoas no início de uma relação serem bastante atraentes, como uma forma de manipulação mesmo, de conquista, né, para que você então fique um pouco mais à mercê, né, e dependentes deles, e aí assim começa todo o processo de utilização.
Essa coisa deles serem muito também atraentes no início, né, deixa também quem convive muito confuso para sair, porque é como se a pessoa ficasse eternamente tentando buscar de novo aquela pessoa lá do início da relação, né? Então, não, daqui a um tempo ele vai voltar, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, será que volta a ser amoroso daquele jeito? É como se a gente se apegasse àquela pessoa do início. Mas é importante entender que isso é apenas um processo manipulativo. Número 4. Bom, são pessoas egocêntricas, que quer dizer o quê, né? Sentem que as suas necessidades são mais importantes, que as suas opiniões são mais inteligentes, né? Que a sua presença tem que ser muito vangloriada, né? Que tem que ser o centro, né? Então são pessoas muito difíceis de conviver, né? Porque essa dificuldade de empatia com o outro, né, faz com que eles fiquem totalmente centrados apenas neles mesmos, né? Ou seja, acabam se tornando pessoas prepotentes, né, com dificuldade de lidar com grupos, né? Então, muitas vezes essas pessoas acabam na liderança, né, nas suas vidas profissionais, exatamente por serem pessoas muito práticas, intelectualizadas, né, podem acabar parando ali num lugar de liderança, né, e acabam vivendo, né, de uma forma, conseguem o que querem, né, vivendo de uma forma muito controladora, né, onde todo mundo tem que servir ele, fazer do jeito que ele quer. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade da troca, né? Então, você imagina isso na vida profissional como é importante. Né, um funcionário te dá um feedback, né, uma pessoa da sua equipe te dá um feedback. Essa é uma pessoa que não aceita isso, né, ela tem muita dificuldade com críticas, inclusive, exatamente porque ele sente que ele é perfeito, que as coisas que acontecem dentro dele têm que ser incríveis, maravilhosas, então ele tem muita dificuldade dessa troca, tá? E são muito egocêntricas, então sempre o dele em primeiro lugar, né, e mais importante, e mais valioso. Bom, outra característica, 5, né? Abandonadores, são pessoas abandonadoras. Quer dizer o quê? Que assim como elas se conectam de uma forma muito intensa, se elas detectam que aquela relação pode gerar alguma utilidade, elas também começam a abandonar, podem viver um processo de abandono também tão rápido quanto começou, né? E isso por quê? Porque são pessoas que gostam muito de desafios. Então, ela se nutre, vamos dizer assim, não da relação em si, não da troca em si, e sim da conquista, e sim do desafio da conquista. Então, isso acontece muito e deixa as pessoas, às vezes, muito confusas. Nossa, mas aquela pessoa parecia gostar tanto de mim, né? Seja num vínculo de amizade ou num vínculo amoroso, parecia gostar tanto de mim, parecia... E aí, só foi mostrar disponibilidade e essa pessoa sumiu. E é exatamente por causa disso, são movidos por desafios, né? Então essa falta de empatia acaba facilitando essa pessoa a ser muito abandonadora, tá? Número 6. São pessoas que podem ser muito agressivas, irritadas, né? Por quê, gente? Porque se eu entendo que tudo no mundo tem que acontecer pra mim, né? Quando qualquer frustração, qualquer coisa que acontece e que não é atendido, né, eu entro essas pessoas acabam entrando num processo, vamos dizer assim, de um ataque, né, de uma birra, né? Então, assim, como tudo é pra mim, como assim isso aqui ainda não tá pronto pra mim? Como assim essa roupa não tá perfeita pra mim? Como assim você não fez o que eu te mandei? Então, são pessoas que podem usar de uma linguagem bastante agressiva, abusiva, irritada, né? Que tem um humor bastante oscilante, quer dizer o quê, né? No momento que você faz, assim como ela pode te tratar super bem, num segundo momento já pode te tratar super mal, porque ela já aquele impacto daquilo que você fez não é você, não é a minha consideração por você que vai definir a minha atitude, e sim a minha demanda e a minha necessidade que não foi atendida. Então não importa quem você é na minha vida, eu vou ficar irritado, eu vou ser agressivo e abusivo, tá? Então esses picos de humor são comuns. Manipuladores e chantagistas. Bom, se você entende que são personalidades utilitaristas, né, como que eles fazem para as pessoas continuarem servindo? Manipulando, chantageando. E assim, chegam as chantagens mais graves psicologicamente falando possíveis, como por exemplo uma chantagem de amor, né? Então, se você não fizer isso que eu quero, eu não te amo mais, eu vou te abandonar. Ou uma chantagem de vida. Se você não fizer isso, eu vou morrer. Né? Se você não fizer isso, eu não vou dar conta, né? Ou seja, chantagens muito graves, que fazem com que o outro que vive essa chantagem seja extremamente impactado, se sinta extremamente inseguro em não fazer aquilo, né? Manipula, ou seja, falando que o outro é culpado,
né? Então, quando às vezes o outro tenta colocar um limite nele, fala, não, mas você que é culpado porque eu te falei isso há muito tempo que eu queria assim, ou você que é culpado porque você é muito sensível, né? Porque você que é muito sensível, você que me traiu fazendo isso e não fazendo o que eu queria. Então, são pessoas que são muito manipuladoras e muito chantagistas, tudo para conseguir que as coisas aconteçam do jeito que elas querem, tá? Número 8. São pessoas que têm dificuldade de ter valores pessoais. Ou seja, quando a gente tem valor pessoal, né, gente, por exemplo, eu tenho um valor pessoal de respeito pelo outro, né? Mesmo que eu queira muito uma coisa, eu entendo que eu preciso buscar por isso ainda numa zona de respeito. Ou seja, eu posso conquistar aquilo, mas dentro dos meus valores, né? Cuidando dos meus valores. Quando a gente ultrapassa os nossos valores, ou quando a gente tem atitudes, né, que ultrapassam os nossos valores, geralmente a gente se sente mal, né? A gente se sente um pouco angustiado. Nossa, eu fiz dessa forma. E aí vem um pouco do processo, né, de culpa saudável, faz a gente revisar aquilo para aprender, né? Já as pessoas, né, essas personalidades narcisistas têm muita dificuldade de se conectar a valores, a padrões de valores, né? Então são pessoas que fazem o que for necessário, muitas vezes, para ter aquilo que eles querem. Bom, gente, vamos aos vínculos. Infelizmente, pessoas que convivem, né, com esse tipo de personalidade sofrem muito, né, muito, porque existe todo um processo de confusão e de insegurança envolvido. Bom, eu vou começar falando sobre essa que é uma relação que, mesmo sendo uma relação menos próxima, ainda assim pode gerar muito sofrimento. Eu recebo muitas pessoas na clínica, né, adoecidas por causa de vínculos abusivos dentro da vida profissional, né? Então, muitos líderes, muitos chefes podem ter essa personalidade, como eu falei anteriormente, né? E isso acaba gerando um medo. Imagina, gente, que na nossa vida profissional é natural que exista níveis de poder, né? Então, existe um gerente, existe um chefe, cada empresa tem ali, né, a sua distribuição de liderança. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa que, dentro da nossa vida profissional, tem um poder a mais, isso já é, vamos dizer assim, algo que a gente já vai mais cuidadoso, né? Que a gente já vai mais, às vezes até inseguro de lidar com aquilo. Isso já é um processo pessoal nosso. Quando essa pessoa se utiliza disso, né, desse lugar de poder, né, para ainda me desqualificar, me inferiorizar, me controlar, né, isso, gente, gera adoecimento. Por mais saúde que eu tenha, conviver com isso diariamente, afinal a gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando, não tem como sair disso não impactado, né? Então isso gera muito adoecimento, né, muita angústia, né, e com o tempo a pessoa sente que não tem espaço para ela colocar limite, ela tem medo, afinal é a vida profissional dela, ela precisa daquilo ali, né? Então ela vai sentindo que não tem espaço, o outro não dá espaço para ouvi-la, né, para ouvir a opinião dela, para ela colocar limites. Então isso pode, assim, às vezes as pessoas chegam no consultório já muito adoecidas, né, em depressão, em crise de ansiedade. Afinal, imagina você ficar diariamente ouvindo críticas, desqualificações, né, pessoas irritadas, ou seja, até na comunicação, gente. Isso é tão abusivo, né, você trabalhar em um lugar, você tá ali fazendo sua vida profissional e alguém ficar te tratando de forma abusiva, gritando, né, te manipulando, te desqualificando. Isso é muito grave, né, então acaba gerando muito adoecimento. Bom, outra relação que eu coloquei aqui é a relação de parceria, né, amorosa, relações amorosas, né, é muito comum também. E o que acontece? Eu até coloquei alguns pontos aqui que eu acho interessante, mas a primeira questão, né, é você pensar que se essas são pessoas que precisam se sentir superior, elas só vão conseguir se relacionar com alguém que se sinta inferior. Quer dizer o quê? Que essa relação pode até ter começado assim, mas com toda essa pessoa que não tem o transtorno, ela quer amor, ela quer carinho, ela quer vínculo. E, poxa, à primeira vista, essa é uma pessoa que ela sente que é super inteligente, agradável, simpático, né? Ou seja, a gente fica ali com toda uma admiração e etc. Então, a relação pode até começar assim. Às vezes não, às vezes já é uma atração complementar, né? A pessoa já se sente muito insegura e acaba sendo atraída aí por uma pessoa que tem esse sentimento de superioridade, que quer controlar. Mas muitas vezes não, começa assim. Só que com o tempo, nesse meu desejo de me relacionar e de querer essa pessoa vai manipulando, chantageando, desqualificando, agredindo, diminuindo, todos os dias, todas as horas, e vai acontecendo isso daqui. Começa um processo de poder também na relação amorosa, né? E aí, o que acontece? Por que é difícil sair? Porque chega num ponto que eu já acredito que eu sou menos, que eu já
isso já se tornou uma verdade minha também, né? Que eu não vou dar conta de viver sem aquela pessoa, né? De que eu não sou tão interessante assim, ninguém vai mais me querer. Medo de solidão, né? Ou seja, eu vou acabar sozinha se eu não ficar com essa pessoa, se eu não aguentar ela. Isso se junta com aquilo que eu falei inicialmente, né? Que é, às vezes, esse sentimento de utilidade, né? Então eu preciso ser útil e aí eu acabo cedendo várias manipulações e chantagens para poder ser amado. Eu acabo aceitando vários desrespeitos, invasões de privacidade, controle, exatamente porque ali eu já estou adoecido, né? Eu já estou num processo de autoimagem distorcida, aonde eu também já não vejo mais o meu valor. Então, ele não vê o meu valor, ela não vê o meu valor, né? Ali naquele grau de superioridade, egocentrismo e falta de empatia, e eu agora também não vejo mais, né? E aí fica muito difícil de arrancar, então, de romper, né? Então, vamos pensar o seguinte, que fica muito confuso. Essas manipulações e chantagens geram muita confusão e inclusive culpa. Então a raiva, gente, que é uma emoção que fala sobre a gente detectar de que alguém está sendo invasivo, né, de que alguém está ocupando um espaço que não deveria, que está me desqualificando, né, enfim, a raiva fica muito com culpa. E isso é confusão. Quando a gente não consegue sentir a raiva e detectar, realmente qualificar a nossa raiva, isso realmente não tá legal, a gente fica confuso. E aí a gente fica com culpa, por exemplo. Uma das formas de gerar confusão é culpa. Nossa, mas, sei lá, ele paga meu apartamento, né? Paga nosso apartamento, paga nosso não sei o quê, porque às vezes são pessoas que podem ter, né, financeiramente bem desenvolvidas. Ou, mas ele realmente precisa trabalhar muito, eu que tenho que fazer isso. Enfim, entra num processo de confusão, né? Essa confusão, gente, que não deixa o seu próprio senso protetivo funcionar, né? Ou seja, a sua raiva, o seu limite funcionar, faz com que a gente faça um processo de retroflexão, né? Ou seja, a gente começa a adoecer, né? A gente começa a despejar essa raiva em nós mesmos. Então é muito natural pessoas que convivem, né, com essa personalidade narcisista comecem a se sentir muito inseguro, muito fragilizado, muito diminuído, confuso com as suas emoções. E aí, a gente pode chegar em graus muito ruins, de pessoas que ficam em processos ansiosos grave, depressivo e até suicídio, né? Então até chegar ao ponto de uma possível tentativa de suicídio, porque a pessoa, ela tá tão confusa que ela se sente sem saída, né? Ela tá tão confusa entre ficar com aquela pessoa maravilhosa ou ficar com ela e com seus sentimentos, com sua autoproteção, né? Que isso vai adoecendo num grau muito, muito forte. Por isso, o recomendado é busque ajuda. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Busque ajuda, busque apoio, busque suporte para te ajudar a romper esse vínculo, tá bem? Para que você possa reconstruir a sua autoimagem, reconstruir a sua autoconfiança e a partir da sua autoempatia, do seu sentimento de merecimento, de amor, de respeito, de empatia, você consiga romper e sair dessa relação tóxica e abusiva, tá? E a terceira relação que eu coloquei aqui, que eu acho que é muito importante, né, que é a de paternidade e maternidade. Quer dizer o quê? Crianças que crescem com pais, né, e mães que têm uma personalidade narcisista. Bom, se para um adulto, gente, é tóxico, imagina para uma criança que tá ali, né, querendo aprovação a qualquer preço, a qualquer custo, né? Então é muito natural essas se desenvolverem pessoas, né, adultos muito inseguros, fragilizados, né, já que o pai ou a mãe precisa ser superior, né, e gera muita confusão nas emoções. Então são pessoas que geralmente entram num processo muito grave, né, de adoecimento psicológico, podendo levar até a própria loucura, né, a própria loucura, ou seja, que ele é um processo tão confuso entre eu ser amado e a pessoa que eu mais busco ser amado é a pessoa que mais me destrói, me agride, e ali a criança está totalmente à mercê daqueles adultos, do controle daqueles adultos, tanto na prática quanto emocionalmente falando, que aquilo pode gerar até um processo de loucura grave, né? Então muitas vezes são pais que chantageiam as crianças, né, de tudo que é tipo de forma, né, para que a criança faça tudo do jeito que eles querem, que critica, persegue, né, não querem que a criança se desenvolva autonomia no sentido de ir embora de casa e etc, ali aí já jovem adulto, né, porque querem que aquelas pessoas continuem servindo elas, né, então é um processo muito desafiador, né, quando chega na terapia uma pessoa que identifica ter um pai ou uma mãe narcisista, mas totalmente possível, né, gente? Com amor, com paciência, com persistência, no seu processo terapêutico,
tudo é possível, né? Mas o importante é buscar ajuda, é identificar isso e poder buscar ajuda para poder sair da confusão e ter atitudes mais consistentes, né, amorosas consigo mesmo, tá bom? Então são essas 3 relações que eu achei importante pontuar aqui para vocês. Bom, sobre as pessoas que são, né, narcisistas, então eu trouxe um pouquinho desse questionamento que muita gente faz, que é, essas pessoas sofrem, né, e também um pouquinho sobre as causas. Bom, sim, essas pessoas podem sim sofrer, né, elas podem esconder muito bem isso, né, podem até entrar em processos depressivos e ansiosos também. São pessoas extremamente exigentes com elas mesmas, afinal, né, elas precisam ser perfeitas e dar conta de tudo, né, então sim, essa pessoa pode entrar no processo depressivo. Pode chegar num grau mais grave, onde a pessoa não viva em sofrimento? Pode, né? E aí onde se torna já um processo de sociopatia, né? Onde ainda é mais grave, né? Já que aquela pessoa não tem nenhum contato com a emoção. Por quê? Porque caso essa pessoa busque ajuda terapêutica e psiquiátrica, é por essa emoção que vai existir alguma possibilidade de tratamento. Mas, infelizmente, os tratamentos com pessoas narcisistas são muito demorados, né, e com passos muito pequenos, já que uma das coisas mais potentes, que é a empatia, né, é muito amenizada, então aquela pessoa tem mais dificuldade no seu processo de desenvolvimento de saúde emocional, né, então são pessoas que quando buscam, e dificilmente buscam, por que dificilmente buscam, né, gente? Porque elas teriam que reconhecer, né, de que elas sim também são inferiores, de que sim, elas também ultrapassam limites, que elas também precisam de ajuda, e isso é uma das coisas mais difíceis para essa personalidade, né? Então, quando buscam ajuda, ainda assim é um processo demorado, que precisa de muita dedicação e empenho, né? Para que comece a ter movimentos consideráveis e de saúde, né? Causas. O que causa isso? Bom, não tem um motivo, né, gente? Assim como acho que todos os tipos de adoecimentos emocionais não tem um motivo único, específico e unidirecional, né? Então a gente entende que desde aspectos fisiológicos até aspectos emocionais, né, de vivência infantil, podem acabar gerando e desenvolvendo essa personalidade, né? Em aspectos fisiológicos, tem algumas pesquisas de imagem, né, que mostram que algumas partes do cérebro, né, eu até anotei aqui o nome, deixa eu ver aqui, que é ínsula esquerda anterior, que é responsável, né, pelo processo de empatia, né, pelo processo de conexão com o outro nos relacionamentos, tem uma menor função, né, então são pessoas que têm essa parte ali um pouco mais bloqueada ou sem muita função, né, e isso acaba gerando uma dificuldade dessa pessoa se conectar, até essa parte mais emocional, né, de impactos emocionais, né, na sua própria história de vida. Então, crianças que são muito agredidas, né, elas podem chegar a um ponto de entender que não vale a pena as relações, né, de que para elas sobreviverem elas têm que estar só conectadas com elas mesmas, né, ou, gente, o outro extremo, crianças que são super amadas, né, essa super proteção, ou seja, que tem ali adultos sempre adulando, sempre fazendo tudo que aquela criança quer, sempre atendendo todas as necessidades, e essa pessoa acaba desenvolvendo, né, a sua maturidade, né, o seu processo emocional, sem a habilidade, sem a capacidade da empatia, de perceber que o outro também precisa, de que o outro também tem suas opiniões, tem seus direitos na vida e tem que ser respeitado, né? Então, qualquer um desses dois polos podem gerar esse tipo de adoecimento, né? E quando eu falo sobre agressão, não só física, sexual, como psicológica, né? Tem crianças que vivem em lares muito problemáticos, né? Muito adoecedores e que também podem viver situações muito traumáticas, né? E aí fazer esse desligamento. Mas isso só pode ser detectado, né, individualmente, se a pessoa buscar terapia, né, buscar apoio, suporte, para poder identificar quais são as causas ali na sua vida e buscar um tratamento, né, montar um tratamento junto com aqueles profissionais, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É muito importante a gente entender que as relações, né, tem que ser sagrado, é importante a gente questionar os nossos vínculos, é importante a gente questionar com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona, né, quais são as nossas responsabilidades dentro desses vínculos, né, para que a gente possa buscar saúde. Não adianta só a gente buscar na gente, né, e acabar se colocando em situações ruins ou relações ruins. A gente precisa primeiro se relacionar bem com a gente mesmo, né, ter uma saúde emocional com nós mesmos, amor, empatia, cuidado e zelo.
e limites, entender que não é tudo em nome do amor, né? De que essa justificativa que muitas vezes alimentam relações abusivas não é válida, né? Você não tem que ultrapassar limites, né, para viver o amor. O amor pode ser saudável dentro dos limites, né? Pode ser intenso, com muito respeito, a partir dos respeitos e dos limites. Tá bom? Então eu espero que isso tenha ajudado, né? Caso você tenha se identificado de alguma forma, busque ajuda, apoio, suporte para que você possa ter uma vida de qualidade, de paz de espírito e leveza. Um beijo e quem gostou, gente, não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda bastante. Deixa seu comentário também, que eu tô sempre lá respondendo vocês. E assina o sininho, atina, né? Desculpa. Ativa o sininho que aí vai estar sempre, o YouTube vai estar te lembrando de quando eu estiver aqui postando os vídeos. Eu posto pelo menos 3 vídeos por semana, então não perca, vamos aí nesse processo de desenvolvimento pessoal, que é desafiador, mas é muito gostoso e prazeroso. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!